Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos aí para mais uma aula aí, para mais uma correção. A gente teve hoje a aula de Educação em Saúde, de Português e Ciências. Em Educação e Saúde, a gente falou de algo muito grave, que é isso aqui, ó, a ansiedade. O que é a ansiedade? É quando a gente está, então, sentindo algumas emoções, e essas emoções, elas trazem aí um desconforto no nosso corpo. E criança sente ansiedade? Sente. Quais são os sintomas que a gente pode observar quando está, então, com ansiedade? Medo, dor de cabeça, suor, agitação, quietude, tontura, náusea, dor de barriga, insegurança. Então, esses são alguns sintomas aí de ansiedade. Nesse período de pandemia, a gente acaba ficando muito tempo em casa. E isso, infelizmente, favorece para a ansiedade, que são esses sintomas aí. Então, ficar muito tempo na televisão, no celular, nos jogos e não fazer exercícios físicos contribui para que vocês tenham mais ansiedade. Então, o que a PRO indica? Utilizar menos tempo os aparelhos eletrônicos e fazer mais atividades ao ar livre. Eu sei que nesse momento de pandemia é complicado você ter um ambiente com ar livre para você fazer exercício físico. Se não tiver, o que faz? Faz em casa mesmo. Joga uma bola, pula corda. Então, todas essas atividades movimentam o corpo e contribuem para a gente, então, diminuir as crises de ansiedade. Inclusive, chamem os familiares de vocês para ajudarem a isso, tá certo? Se sentir algum sintoma, se for muito grave, precisa, logicamente, procurar posto de saúde mais próximo, tá certo? São respostas, então, pessoais, vai ser de acordo aí com o que vocês vivenciam. Em ciências, a gente viu aí falando novamente sobre cadeia alimentar. A gente trouxe aí basicamente um resumão. Então, aqui a gente tem uma imagem. Essa imagem, então, aqui tem diversos animais. E nesse meio ambiente, na nossa sociedade, os seres, então, vivos, eles, então, principalmente os produtores, no caso, eles vão se alimentar de outros seres vivos. Então, existe uma variedade de tipos de seres produtores. Quais são esses? Então, são vários os tipos de plantas. Então, as plantas, né, que estão presentes nessa imagem aqui, elas produtoras, elas são as responsáveis, então, por captar, então, a energia do sol. E como a gente já viu, quem se alimentar, então, dessa planta vai também absorver essa energia. Então, os produtores, a gente tem árvore, tem a grama, tem outros matos. Então, por que esses seres são classificados como os produtores? Pois eles se alimentam do próprio meio ambiente, do próprio processo de fotossíntese. Como a gente já viu, fotossíntese, ele então absorve a energia do sol e eles então se alimentam disso, desse processo então de criação da própria energia. Eles não precisam então de outro ser vivo para sobreviver, tá certo? Ele só precisa, nesse caso, aí, da energia solar e da água. A representação de algum consumidor, sim, tem aves, tem peixes, tem camarão, tem diversos bichos, então, consumidores nessa imagem. Então, aqui, a gente vê aqui a questão justamente da fotossíntese. Esse rapaz, ele pega, então, um tapete, ele lava e estende sobre a grama. Quando ele estende sobre a grama, ele deixa lá um determinado tempo, uma semana. E a grama ficou que cor? A parte onde estava o tapete ficou bem mais clara do que a daqui. Por que a grama daqui ficou mais clara? Porque ela não passou, então, pelo processo de fotossíntese. Ela não absorveu a energia solar. Essa que está aqui, ela não absorveu energia. Então, isso faz com que ela, então, não faça o processo de absorção de energia e, por isso, ela fique com um tom mais claro. Então, aqui, ó, o fato da grama ter ficado embaixo do tapete, ela não recebeu luz, então ela não fez o processo da fotossíntese, tá certo? Essa terceira questão é para a gente pegar seres vivos que estão no nosso ambiente e construir uma cadeia alimentar. Então, a PRO sugeriu aqui o vegetal, o gafanhoto, o pássaro e o gato. Então, aqui o vegetal, ele é o produtor, consumidor, a gente tem gafanhoto,
a gente tem o passarinho e a gente tem o gato. Então, o gato se alimenta do pássaro, o pássaro se alimenta do gafanhoto e o gafanhoto se alimenta, então, da planta, tá certo? Então, vamos lá. Em português, a gente viu aí, falando novamente sobre a questão do verbo. Então, vamos lá. Essa página aí a gente já fez. Então, aqui dando continuidade, para a gente escolher a frase adequada para as formas verbais destacadas no trecho. Então, o marceneiro fez uma obra-prima, o moço rico pagou tudo e um pouco mais. Então, fez e pagou indica um momento determinado do passado, ou seja, pagou, já fez, então algo que já aconteceu. Então, é para a gente reescrever como se o narrador contasse o tempo empregando o passado que se repetia. Então, aqui, ó, o marceneiro fazia uma obra-prima, o moço rico pagava tudo e um pouco mais. E o narrador estivesse contando os fatos no presente, como é que ia ficar? Faz uma obra-prima, o moço rico paga tudo e um pouco mais. Então, ficou como se estivesse acontecendo nesse momento. Então, aqui, ó, no segundo, as formas verbais nas frases abaixo expressam ações acontecidas e determinadas. Então, aqui, ouvi um barulho e me assustei. Ouvia um barulho e me assustava. Elas escreveram muitos contos de mistério. Elas escreviam muitos contos de mistério. Então, praticamos vários esportes na infância. Praticávamos vários esportes na infância. O príncipe procurou uma princesa em reinos distantes. O príncipe procurava uma princesa em reinos distantes. Essa atividade aqui, a Pro já postou lá no grupo, onde a Pro disponibilizou, então, esse texto com todos os verbos circulados, tá certo? Então, é isso. Por hoje é só. Deixa um beijo a todos. Amanhã a gente não tem aula, porque é feriado. E a gente volta, então, a se encontrar na quinta-feira. Beijo a todos.